Ok, gente, nessa aula aqui de aspectos teóricos da computação, eu vou fazer uma pequena revisão sobre a parte de teoria dos conjuntos, tipos de dados e de lógica proposicional. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O objetivo da aula é iniciarmos a primeira aula de revisão e nessas duas aulas nós veremos conjuntos, lógicas proposicional de primeira ordem e também a parte de estruturas de dados. Ok, gente? Então, pessoal, esses assuntos, né, o assunto de conjuntos, lógica proposicional de primeira ordem, vão ser úteis, né, para que a gente tenha mais facilidade de entender as definições formais, né, dos mecanismos que a gente vai estudar ao longo dessas aulas aqui, né, autômatos, máquina de Turing, máquina de registradores, expressões regulares, gramáticas e etc. Né? E a parte de estrutura de dados vai ser útil para a gente, para a parte de análise de complexidade, de algoritmos, para a gente entender um pouco também sobre os limites da computação e sobre as classes de problemas existentes. Então, as noções e terminologias matemáticas que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui, nessa aula, nessa videoaula, são, para esse tipo de dados aqui, conjuntos, sequências, tuplas, funções e relações, certo? E para a lógica proposicional, a gente vai utilizar aqueles operadores, AND, OR, NOT, implicação, dupla implicação e etc. Tudo bem, gente? Então, ó, primeiramente, o que são conjuntos, pessoal? São agrupamentos de objetos que representam uma unidade. Por exemplo, ó, aqui a gente tem, ó, entre chaves, um agrupamento de objetos. Que objetos são esses? São números inteiros, ó, 7, 21, 57, certo? E aí, ó, esses conjuntos, eles podem se relacionar com os seus elementos ou com também outros conjuntos, né? E aí, ó, a gente tem os operadores, ó, pertinência, operador de pertinência e operador de estar contido, certo? A pertinência ela é aplicada a um elemento como operando esquerdo e um conjunto como operando direito, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né? O elemento 7 pertence a esse conjunto aqui, de fato pertence, né? Aqui, por que essa pertinência está errada? Por quê? Porque o conjunto 7 não pertence a esse conjunto aqui, certo? O 7 sozinho é que pertence, mas o conjunto com o 7, o conjunto unitário com o 7 não pertence, por isso aqui, essa relação aqui, ó, de pertinência, ela não vale. Tudo bem? E aí, nesse caso aqui, naturalmente, né, a relação de pertinência, ela vale por quê? Porque o conjunto unitário com o 7 está aqui dentro desse conjunto aqui. Joia? E aí também temos a noção de subconjunto, né? Ó. A gente tem que esse conjunto aqui é um subconjunto desse aqui, porque os seus elementos estão presentes aqui, e que esse conjunto aqui, ele não está contido nesse conjunto aqui. Certo? Por quê? Porque o 8 está fora. Beleza, gente? E aí, ó, a gente também pode utilizar uma maneira simbólica para representar os conjuntos, ó. A gente tem aqui, ó, a gente pode formar o conjunto dos números para os quais eles são igual a algum outro número ao quadrado. Ou seja, o que isso significa? Aqui a gente tem um conjunto dos quadrados perfeitos. Beleza? E aí, ó, operadores com conjuntos. A gente tem a união, certo? Que faz a união entre os conjuntos, não considerando elementos repetidos. Certo? Então, ó, por exemplo, nesse segundo caso aqui, 9, 7, união 7, 21, vai dar 9, 7, 21, sem repetir o 7. Beleza? A gente tem interseção, né, que pega os elementos em comum. Nesse caso aqui não temos elementos em comum, mas nesse caso aqui temos elementos em comum, então isso aqui vai ser igual ao conjunto unitário com o 7. Tudo bem, gente? Temos também o produto cartesiano, certo? Que vai gerar, né? Por exemplo, quando eu pego dois conjuntos e aplico os dois a um produto cartesiano, a gente vai gerar um conjunto de duplas, certo? Duplas são o quê? São tuplas com dois valores, né? A gente vai ter, ó, um conjunto de duplas formado pelas combinações desses valores, entende? Ó, 8, 7, 8, 21, 9, 7, 9, 21. Joia?
Aí, ó, a gente também tem esse conceito aqui, ó, produto cartesiano n vezes, que é produto cartesiano do próprio conjunto com ele mesmo, n vezes. Temos também o conceito de conjunto das partes, certo? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos gerar todos os subconjuntos possíveis de serem formados com os elementos de um dado conjunto. Quais são os conjuntos possíveis, pessoal? Conjunto vazio, conjunto unitário com 7, conjunto unitário com 21 e conjunto consistindo no próprio conjunto que a gente teve como entrada. Certo? E aí, ó, temos também a noção de complemento, certo? Ó, considere conjunto U com esses elementos e o A com esses elementos aqui. O complemento de A, nesse caso aqui, ó, considerando que esse U aqui é o conjunto universo, qual é o complemento de A? É o conjunto formado por todos os elementos que não estão em A. Quais são esses, pessoal? Se o conjunto U é esse aqui, são esses aqui, ó, 1, 3, 5, 6. Por quê? Porque não estão aqui. Beleza? E a gente tem também uma outra notação, que é essa aqui. Certo? Tudo bem, gente? Então vamos lá. Aqui a gente tem as propriedades de conjuntos, certo? A lei comutativa, comutatividade de conjuntos, associatividade, distributividade, identidade, certo? Leis de complemento, né? Ó, o conjunto A, união ao seu complemento, é o próprio conjunto universo, né? Leis de idempotência, certo? A união A é o próprio A interseção A é o próprio A. Leis de nulidade, ou seja, se eu boto o conjunto U, união, qualquer outro conjunto, eu vou ter o próprio U, certo? E A interseção vazio vai sempre ser vazio. Joia? Lei de absorção, ou seja, se eu tenho A união A interseção B, eu vou ter o próprio A, certo? Se eu tenho A interseção A união B, eu vou ter o próprio A, certo? Aí, ó, lei de De Morgan, entende? Aqui, ó, A união B. Complemento vai ser o quê? Vai ser A complemento, interseção B complemento. A interseção B complemento vai ser o quê? A complemento, união B complemento. Certo? E aqui a lei da involução, né? Quer dizer, o complemento do complemento de A é o próprio conjunto A. Certo, gente? Temos também a noção de sequências e tuplas, certo? Ó, sequências, a gente tem esses símbolos aqui, ó. E aqui a gente tem um exemplo de sequência. Qual é a diferença dela para um conjunto, pessoal? É que na sequência, a ordem dos elementos ela importa, entende? E a gente pode ter também elementos repetidos, certo? Aí, ó, no caso da tupla, ela é uma sequência, certo? Só que ela é imutável, certo? Diferentemente da sequência, a tupla é imutável. Tá joia? Então, ó, operador de sequência. A gente tem um operador lente, né, que são essas duas barrinhas aqui, ó, barrinha assim, barrinha assim. A gente tem um tamanho igual a 3, são 3 elementos. Temos o operador de concatenação entre sequências, que é esse aqui, certo? Que faz a simples junção entre duas sequências. E aí, gente, agora a gente vai para a parte de funções. O que são funções, pessoal? São mapeamentos entre valores, certo? Cada mapeamento pode ter o valor de origem pertencendo a um conjunto e o valor de destino pertencendo a um outro conjunto. Por exemplo, gente, ó, aqui nesse caso a gente tem uma função que tem um domínio D, certo? Que é mapeado a um contradomínio R, joia? E aí eu posso representar dessa forma aqui, ó, f de A igual a B, joia? Aqui a gente tem a especificação da função e aqui a função f é aplicada ao valor A, resultando no valor B. Certo? Aí aqui exemplos de funções, né? A gente tem aqui uma função que pega esse conjunto aqui, mapeia nesse conjunto aqui, certo? Botando nessa tabelinha aqui, ó. O que a gente está dizendo aqui? Que para o n igual a 0, fn vai ser igual a 1, para o n igual a 1, fn vai ser igual a 2, e assim por diante. Certo, gente? Vamos agora à parte de lógica proposicional. Essa, pessoal, é a disciplina da ciência da computação que estuda a teoria do raciocínio lógico. Joia?
Então, o que é a lógica binária? É a lógica dos zeros e uns, certo? Zero significa false e um significa true, tá? A gente tem esses operadores aqui básicos, conectivo AND e OR, e também o operador unário de negação, joia? Então, 0 e 0, ou seja, false e false é igual a false, false e true é igual a false, true e false é igual a false, e true é igual a true, joia? No caso do ou, né? False ou false é false, false ou true é true, true ou false é true, true ou true é true, certo? No caso da negação, not false é true e not true é false. Joia, gente? Aí, ó, temos também outros operadores, o XOR, né, o ou exclusivo, a dupla implicação e a implicação. Aqui a gente vê a tabela verdade do XOR, que vai retornar true caso os dois elementos sejam diferentes e false caso eles sejam iguais. Temos a dupla implicação, que é o contrário do XOR, né? Ou seja, a dupla implicação ela vai retornar verdadeiro quando os elementos forem iguais e falso quando os elementos forem diferentes. E no caso da implicação, que ela só vai retornar false se o consequente for false. Joia? Aí, ó, exemplos de sentenças que podem ser escritos com lógica proposicional. Frase 1. João joga futebol pela manhã e vôlei pela tarde. E a frase 2 é mentira que João joga futebol pela manhã e vôlei pela tarde. Como é que as duas podem ser representadas, gente? Primeiramente, vamos considerar que FM significa a primeira frase e VT significa João joga vôlei pela tarde. Perdão, FM significa João joga futebol pela manhã e VT significa João joga vôlei pela tarde. Ok? E aí, gente, ó, vemos que a frase 1 pode ser representada dessa forma aqui, certo? Ou seja, João joga futebol pela manhã e vôlei pela tarde. E a frase 2 pode ser representada desse jeito aqui, ó. Não é verdade, ou seja, note, João joga futebol pela manhã e vôlei pela tarde. Tudo isso envolvido, ó, essa frase inteira envolvida nessa negação aqui. Tudo bem, gente? Aqui a gente vê algumas leis básicas da lógica proposicional, certo? Podem ser úteis para a gente. P ou Q é a mesma coisa que not, envolvendo o AND entre not P e not Q. P implica em Q é a mesma coisa que not P ou Q, certo? P implica duplamente em Q, quer dizer, a implicação dupla, né, nos dois lados, né, quer dizer, P implica em Q e Q implica em P. E também aqui, ó, gente, no caso do XOR, significa o quê? Not P implica em Q, que era exatamente aquele caso que a gente tinha visto lá, né? Que o XOR, ele é a negação, ele é o contrário, né? Complemento da dupla implicação. Joia? Aí, ó, temos também a propriedade distributiva, certo? Que ela vale tanto para o AND quanto para o OR, certo? Nesses formatos aqui, ou seja, P AND, aí um ou entre Q e R, a gente pode aplicar a distributividade e também P ou um AND entre Q e R. Também a gente pode aplicar aqui a distributividade. Certo, gente? Então, a gente já viu o operador de implicação. Ó. Se eu digo que A implica em B, então eu posso interpretar isso da seguinte forma. Se eu tenho que A procede, então, consequentemente, B também procede. Certo? E aí, ó, uma atenção. O sentido inverso nem sempre procede, ou seja, a implicação não é comutativa, gente. Certo? Por exemplo, se eu considero que essa afirmação A, X é aluno da universidade A, e a B, X é um ser humano, então eu posso deduzir que A implica em B. Significa o quê? Que se X é um aluno da universidade A, então ele é um ser humano. Certo? Porém, gente, olha só que coisa curiosa. Do modo como a frase acima foi formulada, se eu disser que X não é aluno da universidade A, será que eu poderia equivocadamente inferir que X não é ser humano? Não, né? Porque a implicação, gente, ela só é falsa, certo? Ou melhor, a implicação você não necessariamente precisa
para ela ser verdadeira, só precisa que o consequente seja verdadeiro, entende? No caso da implicação, por exemplo, se eu tiver aqui, se X é um aluno da Universidade A, então ele é um ser humano, isso aqui eu posso garantir. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que se X é um ser humano, então ele é da Universidade A, porque a gente tem muitas universidades existentes no mundo. Concordam? Tudo bem, gente? Aí é basicamente aquele raciocínio que eu tinha colocado, né? Ó, vide a terceira linha na tabela verdade ao lado, ou seja, essa aqui, certo? E aí, ó, por outro lado, se eu disser que X não é ser humano, eu posso inferir que X não é aluno da Universidade A? Posso, não é não? X não é ser humano. X não é aluno da Universidade A. Por exemplo, se X for um cachorro, ele não vai ser aluno de universidade. Cachorro não estuda em universidade, né, gente? E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, a dupla implicação, como a gente já viu, né? Ela representa que A implica em B e B implica em A, desempenha o mesmo papel da igualdade, certo? Para as operações aritméticas, entende? É muito comum em linguagem de programação, né? A gente colocar em expressões booleanas o sinal de igualdade, como se fosse a dupla implicação, né? E, por exemplo, em uma prova formal envolvendo expressões booleanas, qualquer ocorrência desse sinal aqui, desse operador aqui, igual, pode ser substituída por uma dupla implicação sem mudança semântica. Ok, gente? Aí, ó, outros conceitos aqui que são interessantes para a gente. Definições, teoremas, lemas, corolários e provas, certo? O que são definições, gente? São descrições de notações e objetos utilizados em uma teoria. Os teoremas são regras matemáticas, lógicas fundamentais, provadas corretas dentro daquela teoria, certo? Corolários são regras que resultam de teoremas, ou seja, se a gente tem os teoremas, a gente deduz os corolários, certo? Os lemas, gente, eles são espécies de subteoremas, são criados para auxiliar a prova de um teorema. Fazendo uma analogia com linguagem de programação, é como se fossem as funções, entende? Ou os métodos, dependendo da linguagem, né? E aqui também, gente, ó, o que são as provas? São argumentos lógicos formados por uma sequência de passos, em que cada passo leva uma expressão, a outra, cada passo leva uma expressão, a outra expressão através de um teorema, corolário ou lema, certo? Todos os elementos acima compõem uma teoria, que no nosso caso vai ser útil, né? Esses conceitos aqui vão ser úteis para a gente estudar a teoria da computabilidade. Ok, gente? Aí, ó, aqui a gente viu um exemplo de definição de máquina de Turing. Mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso aqui, certo? Mas aqui é um exemplo de definição, certo? Outro exemplo de definição, certo? E aí, ó, das duas definições anteriores surge um teorema, que é esse aqui, certo? Aí, ó, aqui vamos ver um exemplo de prova. Perdão, vamos ver um exemplo de prova aqui. Ó, o que é a prova, gente? Como a gente viu, um argumento lógico, certo? Com uma sequência de passos em que a gente alcança um dado em que a gente, ó, se eu quero provar que isso aqui é verdade, eu vou partir daqui, desse lado esquerdo, certo? Da igualdade, tá? E vou tentar chegar no lado direito, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? Suponha que x é um elemento desse conjunto aqui. Então, ó, se x pertence a isso aqui, isso significa isso aqui. Que significa isso aqui, que significa isso aqui, que significa isso aqui, e assim por diante, certo? Em cada passo, gente, da prova, a gente vai utilizar, a gente pode utilizar uma definição, um teorema e assim por diante. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Para conjuntos, o que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando o fato de que eu dizer que x pertence ao complemento entre a união de A e B é a mesma coisa que dizer que não é verdade, certo, que x pertence à A união B. Ora, se x pertence ao complemento, então ele não vai pertencer ao próprio A união B.
certo? E aí a gente vai aplicando esse passo a passo até chegar a, a expressão final que a gente quer alcançar, que no caso é essa aqui, ó, complemento de A, interseção complemento de B. Tudo bem, gente? Aí, ó, a gente tem alguns tipos de prova: prova por construção, prova por contradição e prova por indução. Então, gente, a primeira das técnicas de provas que a gente vai ver aqui é a prova por construção, certo? No que ela consiste, gente? Ela consiste em a gente demonstrar como é que a gente monta um dado objeto ser alvo da prova, certo? Por exemplo, nesse caso desse teorema aqui, para cada número par n maior do que 2, existe um grafo 3 regular com n nós, certo? O que é um grafo 3 regular, gente? É aquele em que cada vértice é ligado a 3 outros vértices, entende? Então, ó, se eu quero demonstrar, se eu quero provar que existe um grafo 3 regular para n nós, certo? Para qualquer n par maior do que 2, o que eu preciso fazer? Basta que eu consiga montar para um dado n par, certo? Basta que eu consiga montar ou demonstre como montar um grafo 3 regular, certo? Essa técnica aqui, gente, por exemplo, ela não funcionaria se eu formulasse da seguinte forma: que para todo grafo, né, tudo bem, aqui a gente tem para cada número par maior do que 2, existe um grafo 3 regular. Mas se eu dissesse todos os grafos possíveis são 3 regulares, aí já não seria mais possível utilizar essa técnica de prova, certo, gente? Porque aqui, ó, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, né? O quantificador existencial, basta a gente provar para um dos casos, né, que satisfaz para um dos casos, que a gente prova que que a assertiva é verdadeira. Mas no caso do para todo, isso não funciona. Tudo bem, gente? Então esse aqui é um exemplo de prova por construção. Um outro exemplo de prova é a prova por contradição, certo? Que é uma estratégia de prova que consiste em provar que a contraparte, ou seja, o complemento ou a negação da assertiva é falsa. Se a contraparte é falsa, necessariamente a expressão original vai ser verdadeira, certo? E aqui a gente vê um exemplo, né, de prova por contradição, certo? Teorema: raiz de 2 é irracional, certo? Prova por contradição. A gente começa pela hipótese absurda, dizendo que raiz de 2 é racional, certo? Se raiz de 2 é racional, ela pode ser escrita dessa forma aqui, como essa fração irredutível aqui, m dividido por n, certo? Ora, mas se essa fração aqui é irredutível, o que acontece? Um dos dois, pelo menos, ó, ou m ou n, vai ser um número ímpar, certo? E aí, ó, fazendo aqui algumas transformações, multiplicando tudo por n, os dois lados, né, a gente tem essa expressão, e depois, elevando ao quadrado, a gente tem isso aqui, certo? Mas olha só que interessante. M ao quadrado, nessa situação, a gente descobriu o quê? Que m ao quadrado é par. Já aqui, a gente tem esse 2 aqui, certo? Se m ao quadrado é par, m também é par, certo? Então, se m é par, para que a assertiva absurda seja verdadeira, necessariamente o n vai ter que ser ímpar, certo? Mas quando a gente escreve m igual a 2k, já que ele é par, e a gente descobriu que ele é par nessa hipótese, ó, a gente substitui, a gente chega a isso aqui, ó. 2n ao quadrado é igual a 4k ao quadrado, certo? Portanto, n ao quadrado vai ser igual a 2k ao quadrado. Ih, rapaz, mas aí o que acontece? A gente acabou de descobrir aqui que n é par também, certo? E se n é par, m é par, essa fração ela é redutível, certo? Então não tem como ela ser irredutível, né? E aí, ó, tudo isso aqui faz a gente provar a nossa contradição aqui, entende? Porque desse raciocínio aqui, a gente deduziu uma série de hipóteses, né? Uma série de assertivas, entende? E descobriu que não tem como a gente manter essas assertivas sendo todas verdadeiras, né? Não tem como a gente supor
que essa fração aqui é irredutível, tendo m e n pares, certo? E aí, por isso, a gente tem a contradição. Tudo bem, gente? E a última técnica de prova é a prova por indução, certo, gente? Esse tipo de prova, ele é como se fosse uma prova efeito dominó, entende? É como se... e aí, inclusive, eu faço analogia aqui, né? Vamos imaginar um dominó com todas as peças em pé em uma mesa, certo? As peças são chamadas de PI, em que I varia entre 0 e 30, por exemplo, certo? E aí, ó, eu coloco aqui a seguinte hipótese. Todas as peças caíram, certo? Com tudo que eu disse aqui, será que tem como a gente deduzir a hipótese acima? Não, né? Porque tudo que eu sei é que as peças estão em pé. Ou melhor, tudo que eu sei é que as peças existem, né? Estão em pé em uma mesa, exatamente. Estão em pé em uma mesa, certo? Eu não posso dizer nada, tá? Aí, né, contudo, se eu boto aqui uma informação adicional, dizendo o seguinte, ó. Se a peça PK cair, a peça PK mais um também vai cair, certo? Aí, ó, eu tenho as peças em pé em uma mesa, e eu digo que se a peça PK cair, a peça PK mais um também irá cair. Será que dá para confirmar a hipótese agora? Ainda não, né, gente? Por quê? Porque eu tenho que as peças estão em pé e eu não disse. E a única coisa que eu disse foi que se a peça PK cair, a peça PK mais um também irá cair. Mas eu não disse ainda o suficiente. Certo? E aí vamos lá, pessoal. Agora se eu digo para vocês, a peça P0 caiu. Será que dá para a gente confirmar? Aí dá, pessoal. Sabe por quê, gente? Ó, porque se eu digo que as peças estão em pé, se PK cair, PK mais um também vai cair, eu digo que P0 caiu, o que que eu estou dizendo? Se P0 caiu, P1 caiu. Opa, P1 caiu? Então P2 caiu. Se P2 caiu, P3 também caiu. E assim por diante, até a peça P30. Certo, gente? Então, ó, dá pra gente concluir agora, certo? Que o dominó inteiro caiu. E a técnica de prova por indução é exatamente assim, certo? É como um efeito dominó, entende? A gente tem o nosso caso base, certo? Que nesse caso aqui, no caso anterior, né, era o da queda da peça P0, e a gente tem também o caso indutivo, né, que se a propriedade é verdadeira para quando n vale k, ela vai ser verdadeira também para quando quando n valer k mais 1. Tudo bem, gente? Aí aqui eu forneço uma prova por indução, certo? De que a soma dos primeiros n números naturais é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Ela utiliza a mesma ideia que a gente viu lá para o efeito dominó, do caso base, da etapa indutiva, certo? E aí, tem todo o passo a passo aqui. Joia? Tudo bem, pessoal? E aí a gente tem um primeiro exercício aqui, gente. Usando a regra a seguir, P igual a not P, e essa regra aqui, ó, vamos tentar provar que P ou Q é igual a not P e not Q, certo? Vamos lá, gente. Qual é a solução? Ó, inicialmente a gente tem isso aqui, certo? Se eu tenho que P é igual a not P, eu tenho que P ou Q é igual a not ele mesmo, certo? Mas aí, ó, o que que acontece? Esse cara aqui, esse not P ou Q, a gente sabe que é igual a esse cara aqui, ó. Então, essa expressão toda aqui, ela é igual a not essa expressão aqui. Tudo bem, gente? Um outro exercício, pessoal. Usando as leis básicas da lógica proposicional, vamos demonstrar que P XOR Q é igual a isso aqui. Certo? Então, ó. O que que acontece? P XOR Q é a negação da dupla implicação entre os dois.
A dupla implicação entre os dois é isso aqui, ó. Então fica a expressão NOT, P implica em Q e Q implica em P. Aí NOT, como a gente viu lá, né, na propriedade da implicação, P implica em Q é NOT P ou Q. E aí a expressão fica desse jeito aqui. Por conseguinte, né, a gente tem aqui que a gente pode chegar nessa expressão aqui e, portanto, depois a gente chega nessa expressão aqui. Ok, gente? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver a parte de lógica de primeira ordem, certo? Fazer uma revisãozinha e também revisar a parte de estrutura de dados. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço que vocês garantam a inscrição, deem um joinha, ativem as notificações e divulguem essas aulas aqui. Tudo bem, gente? Valeu e até a próxima!